Que semana tão intensa. Quanta coisa aconteceu nessa semana. Quanta coisa boa. Todo dia alguma reunião, todo dia algum encontro. Segunda, terça, na quarta, o Vida em Casa. Foi algo tão especial, tão tocante para a gente que estava aqui. Para onde a gente olha, a gente vê fidelidade de Deus. Para onde a gente olha, a gente vê cumprimento de promessa. Para onde a gente olha, a gente vê cuidado. Do que você tem se alimentado. E toda vez que eu vejo isso, por que eu pergunto do que você tem se alimentado? Porque toda vez que eu vejo isso, na minha própria cabeça não faz sentido, porque é uma das temporadas mais desafiadoras e mais complicadas da nossa vida. A gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra, mas a gente está caminhando para essa promessa. E eu sempre me lembro daqueles 12 espias que foram olhar a terra prometida que o Senhor tinha falado que seria deles. E daqueles 12, 2 voltam confiantes, felizes, alegres. É tudo que o Senhor falou e mais. E 10 voltam falando, não é para a gente, não vai dar. Tem povos que moram ali que a gente não dá conta deles, não vai ter como. Por que 12 pessoas estão vendo a mesma coisa e reagem de uma maneira tão diferente? E você vai entender isso quando vê do que aqueles 2 que voltaram cheios de certeza estavam se alimentando. Eles estavam buscando sinais, evidências de que a promessa ia se cumprir. E hoje eu te pergunto, o que você tem procurado? Do que você tem se alimentado? Para onde você tem olhado? Começa hoje a procurar evidências de que a promessa vai se cumprir. Quinta-feira tivemos aqui a reunião de homens, o Vidamém voltou à atividade. Boa, se for bater palma, bate forte. Tínhamos aqui acho que mais ou menos 25 homens aqui na quinta-feira. Prepararam aí um hambúrguer fantástico. Papai deixou o hambúrguer na smoker dele e aí o pessoal finalizou aqui. E a gente tem falado muito disso, de homens fortes, mulheres fortes, famílias, casais fortes, para aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Daí isso foi na quinta, sexta, sábado tivemos o nosso primeiro encontro de casais aqui da Vida Church. Foram 9 casais que fizemos a reunião em uma casa e ficamos lá das 8:30 da manhã até as 5 da tarde. E aí você fala, uau, mas tempo demais, né, pastor? Passou assim, ó. Passou assim. Tomamos café juntos, tivemos as nossas conversas, depois almoçamos juntos, mais bate-papo à tarde, mais tempo de ministração, de oração. E é algo maravilhoso viver isso, é algo que não estava no nosso radar, não estava na nossa vista, mas o Senhor está fazendo. Casais fortes, de acordo, sabendo que o Senhor os chamou e os uniu para viver juntos aquilo que Ele tem para as suas vidas. E é algo maravilhoso poder viver tudo isso. Já naquela expectativa para hoje, para estar aqui junto. Tivemos um culto maravilhoso, às 3 da tarde em espanhol. E esse momento aqui onde a gente está todo mundo reunido. E quando eu penso em tudo isso que está acontecendo, eu não consigo deixar de lembrar de Atos 2. Do que o Senhor fez na igreja primitiva. E é esse texto que eu quero ler com vocês aqui hoje. Atos 2, a gente vai fazer a leitura a partir do verso 42. Semana passada nós começamos uma série de mensagens. Nesses próximos 3 meses eu vou estar falando sempre nessa mesma linha. Porque a nossa igreja está fazendo uma transição. Nós vamos usar esse modelo que Jesus ensinou. Reuniões nas igrejas, na igreja e reuniões nas casas. E eu quero que você entenda, que você veja através da palavra que não existe espectador aqui. A gente sempre falou isso aqui, não existe espectador, todo mundo vem para participar, todo mundo vem com um chamado, todo mundo vem com um propósito. E eu falo muito disso. E eu quero ser prático nisso. Por isso a gente está fazendo esse fortalecimento, essa consolidação no nosso sistema de trabalho em pequenos grupos. E nós vamos fazer essa série de mensagens nesses próximos mais ou menos 3 meses, falando somente disso.
Mas você não vai precisar esperar tanto tempo para se envolver, para se apresentar para esse trabalho. No final dessa mensagem de hoje, eu vou te falar de um dia onde a gente vai estar se reunindo, onde a gente já vai estar conversando sobre tudo isso, onde a gente vai estar sonhando com tudo isso juntos. Então nós vemos aqui que esse foi o método de Jesus para fazer discípulos. Atos 2 diz o seguinte: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, reuniões no templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Até o versículo 47. Então nós vemos aqui essa rotina, essa é a descrição da rotina da igreja que Jesus começou. O que eles faziam, como eles viviam, onde eles se reuniam, como eles se comportavam. A gente está vendo aqui a descrição nos detalhes. E quais são essas características principais dessa igreja? Primeiro, quando você vê nesse texto, e eles continuavam, existem versões da Bíblia que falam, e eles perseveravam, ou eles insistiam, ou eles permaneciam. Se essa palavra está aí, se existe a necessidade de perseverança, se existe a necessidade de permanência, de insistência, é porque não era fácil. Toda vez que a gente lê esse texto, a gente fala, nossa, mas foi tranquilo. Imagina a sensação de começar um trabalho. Jesus esteve com eles durante 3 anos, mas ele já não estava. E de repente toda a insegurança, todo o medo, todos os questionamentos, as dúvidas que eles tinham. Eu posso te dizer isso muito bem. Eu sei o que eles estavam sentindo, eu sei de que maneira a gente reage, como a gente se comporta diante dessas inseguranças que a gente tem. Existe a promessa, existe a palavra, o Senhor falou, vai e faz, que vai acontecer. Mas nós somos humanos. Quem sabe, algumas vezes você já sentiu isso. Quem sabe, depois de algumas conversas nossas, e a gente já passou por isso com algumas pessoas aqui, a pessoa fala, pastor, mas tem certeza que sou eu? Tem certeza que é comigo mesmo que o Senhor quer desenvolver esse projeto, fazer isso? E eu te digo que sim, que é com você, que eu tenho essa certeza, porque eu sei quem prometeu, e essa insistência, essa perseverança, está no nosso coração, e a gente precisa ser desse jeito. Hoje é uma característica que distingue as pessoas, porque pensa numa geração que desiste fácil de tudo. Não deu certo o primeiro detalhe e você já quer parar. Não deu certo, a primeira expectativa frustrada, você já fala, não é para mim. Quem sabe me enganei e não era desse jeito que eu pensava. Mas a igreja primitiva, a igreja que começou, foi iniciada por Jesus, disse que elas tinham a necessidade de perseverar. Eles continuavam, eles não desistiam, eles permaneciam. Se o Senhor te chamou, Ele sabe o que vai fazer na tua vida e através dela. Para de deixar que teu medo e que tua insegurança te afaste daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Confia e saiba que Ele vai fazer. Eles perseveravam, mas eles perseveravam no quê? A Bíblia está me dizendo aqui que eles perseveravam na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, naquilo que Ele tinha falado, naquilo que Ele tinha mostrado. Não era na minha opinião, não era no que eu achava, não era no que eu pensava, era naquilo que Jesus tinha falado. Amém. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no relacionamento com quem estava do lado. Sabe essa pessoa que está aí agora na tua mente, quem sabe não está nem mais sentado do teu lado, porque você não perseverou nesse relacionamento, e você deixou que intrigas e divisões entrassem entre vocês e separassem vocês?
A Bíblia me ensina que eu tenho que insistir, que eu não tenho que descartar, que eu não tenho que eliminar da minha vida. E como é mais fácil fazer isso às vezes. Mas o Senhor te fala hoje que você tem que perseverar. Não só na palavra, mas também na comunhão com essa pessoa que você tem tido dificuldades de se relacionar. Não permita que intrigas e divisões separem vocês. Não permita que nada te afaste de viver o propósito do Senhor através da comunhão, da união, do apoio, do compartilhar, do dividir, do apoiar, do ajudar. Não permita que isso aconteça, porque isso é plano de Deus para a tua vida e para essa pessoa que está do teu lado. Eu gosto desse exemplo e repito sempre, porque eu já fui alguém que eliminava pessoas muito rápido, muito fácil. E eu gosto de falar do neném que se suja, né? O neném se sujou, imagina, o teu relacionamento com o teu amigo. O neném se sujou, você pega o neném e o quê? Troca a fralda. Sabe o que a gente faz hoje? Se a gente fosse comparar os nossos relacionamentos com o neném que se sujou, você ia pegar o teu neném sujinho e ia jogar ele inteirinho no lixo. Você ia pegar esse neném, olha só, sujou a fralda, plá, joga ele inteirinho. A gente não joga as pessoas fora, a gente não descarta as pessoas, a gente limpa e a gente continua, mesmo porque muitas vezes somos nós quem fazemos a sujeira. Muitas vezes somos nós quem decepcionamos, quem entristecemos, quem frustramos. Muitas vezes somos nós que falamos além do que deveria ter falado, depois se arrepende, mas depois que a palavra foi lançada não tem como voltar atrás. A Bíblia está me ensinando que essa igreja primitiva, ela perseverava na comunhão. Ela perseverava na solidariedade, ela perseverava na generosidade. Eles repartiam, eles ajudavam, eles apoiavam, eles promoviam pessoas. Como é difícil hoje encontrar alguém que promova as pessoas. Que fala, vou te ajudar a ser melhor, vou te ajudar a se levantar, vou te ajudar a se encontrar, vou ser apoio para você nesse momento que você precisa. Por que ao invés de promover a gente gosta de oprimir? Por que ao invés de facilitar a gente gosta de atrapalhar e dificultar? Quantas vezes ouvi isso? Não, passei dificuldades aqui, agora quem está chegando vai ter que passar também. Por quê? Porque você podendo ajudar, você não ajuda? A palavra me fala que eles permaneciam, que eles perseveravam na solidariedade e nas orações. Não vou nem perguntar aqui quem tem tempo de oração, quem tem lugar de oração, porque isso vai fazer toda a diferença. E muitas vezes a gente está vivendo algo e fala, não estou entendendo por que isso está acontecendo. Você tem tido o teu tempo de oração, o teu tempo de comunhão, o teu tempo de busca. Porque sabe quando eles faziam isso? É a Bíblia quem está me dizendo. Eles faziam isso diariamente. Eu não consigo conceber um cristão que não ora, um cristão que não tem contato com a palavra do Senhor. E às vezes você fala, não, mas fulano está vivendo isso e não sei por que comigo não acontece. Vai ver do que ele tem se alimentado, vai ver o que ele tem feito. E é tão bonito quando a gente vê o que está acontecendo aqui na igreja. Pessoas que há um ano e meio atrás eram de um jeito e hoje estão sendo totalmente transformados porque eles têm encontrado o Senhor através da leitura da palavra, porque eles têm separado um tempo de oração e nesse tempo de oração eles têm sido transformados. É interessante porque às vezes eu olhava para algumas pessoas e a gente é humano, né? A gente já vai e já tenta entender ou planejar como é que você vai lidar com certas pessoas. E tem pessoas que eu olho e eu falo, não sei nem por onde começar. E é tão interessante porque essas pessoas estão sendo expostas à palavra. E muitas vezes quando eu olho eu falo, uau, olha o que o Senhor está fazendo. Não precisou da minha interferência, não precisou da minha direção. O Espírito Santo tocou, o Espírito Santo encheu, o Espírito Santo transformou. E essa pessoa é totalmente diferente daquilo que eu tinha visto. Diariamente eles faziam isso. Versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Esse foi o propósito da igreja, templo, casas. Quando a gente aplica isso que foi ensinado, que foi mostrado, qual é o resultado? A própria palavra vai respondendo.
A própria palavra vai indicando o que você vive se você fizer isso. É que muitas vezes a gente lê na obrigação, mas lê meditando, lê pensando, lê permitindo que ela fale com você e que ela responda às tuas perguntas. Quando eles faziam dessa maneira, nós vemos o resultado no versículo 47. Eles louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Será que você consegue ver algo onde você se identifica? Porque eles louvavam a Deus por tudo. Não está falando aqui se eram tempos bons ou ruins, não está falando aqui se eles tinham tudo ou não tinham, está falando que eles simplesmente louvavam a Deus. Será que tem saído da tua boca louvor? Será que tem saído da tua boca agradecimento? Porque essa era uma igreja que vivia um bom testemunho no meio da sociedade e alcançava as pessoas por causa daquilo que eles estavam vivendo. Alcançava as pessoas por causa daquilo que eles estavam experimentando. Quem sabe as pessoas que estavam do lado olhavam para, cara, você está muito diferente. O que aconteceu com você? E quando eles falavam do que tinha acontecido, a pessoa falava, mas eu também quero isso para mim. Eu também quero experimentar isso que você está experimentando. Nós podemos aprender coisas muito importantes nisso aqui. Porque muita gente às vezes fica dando volta e se pergunta, mas o que é a igreja? No fim do dia, tudo isso que a gente está falando aqui de igreja, o que é a igreja? É o templo? É esse lugar que a gente se reúne, que está escrito igreja aí na frente? O que é a igreja? São as casas, porque esses textos que você está falando aí agora, está falando que eles se reuniam também nas casas. O que é a igreja? E eu te digo que não é o prédio, não é o templo, não são as casas. Esses eram simplesmente os lugares onde eles se reuniam. Mas a igreja é você, a igreja sou eu. E a palavra me fala justamente isso no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Todos que criam, eles estavam unidos, havia união. A igreja é cada um que crê no Senhor, é o ajuntamento dessas pessoas que estão vivendo esse conhecimento a cada dia, essa novidade de vida, essa transformação natural que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Com quem a igreja aprendeu isso, com quem a igreja começou a fazer isso, foi com o próprio Jesus. Jesus liderava um pequeno grupo. Ele ensinava nos templos e nas casas. Mas por que Jesus tinha esse pequeno grupo? Por que Jesus montou esse tempo de vida? Por que ele fez isso? Lucas 6, versículos 12 e 13 diz o seguinte: naquela ocasião Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou aos discípulos e escolheu 12 e deu o nome de apóstolos a esses 12. Jesus começou a ensinar e ele atraiu multidões, mas ele precisava de uma estratégia para que isso acontecesse. Ele precisava mostrar cuidado sobre as pessoas de uma maneira pessoal, de uma maneira particular. Porque no fim do dia disso se trata. Quando nós estamos vivendo esse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele queria multiplicar essa mensagem. Ele sabia que estaria ali por um tempo. Ele veio para salvar e precisava que esse evangelho, que essas boas notícias fossem levadas para todo o mundo. Então sabe o que Ele faz? Ele vai orar uma noite inteira. Ele passa uma noite inteira orando, conversando com o Pai. E quando amanhece ele tinha recebido a resposta. E a resposta foi essa: começa um pequeno grupo. Junta um grupo onde você possa se focar. Junta um grupo onde você possa se doar. Ande com eles, cuide deles, ensine, capacite, tire dúvidas. Faça com que eles cresçam, exponha a eles a palavra. Faça isso e eles vão continuar o trabalho para ganhar e cuidar de uma multidão. Essa foi a estratégia de Jesus. Versículo 17 de Lucas 6 diz: Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom. E ficaram na beira do mar. Através desse grupo, através desses 12, Jesus garantiu que a sua mensagem chegasse a muitos, para continuar cuidando de multidões.
O que a igreja primitiva fez foi apenas seguir o exemplo de Jesus. Os discípulos estavam estabelecendo a igreja pelos padrões aprendidos com seu mestre, pelos padrões aprendidos com o Senhor. Atos 5:42, e todos os dias no pátio do templo e de casa em casa eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Você quer vida? Você quer viver aquilo que Ele tem para você? Vem para perto, vive o cuidado, vive aquilo que eu tenho na tua vida. E não existe melhor maneira de fazer isso do que através de um tempo de vida. Não tem melhor maneira de fazer isso do que através de um pequeno grupo, onde você vai viver o cuidado do Senhor de uma maneira pessoal. Atos 20:20 fala disso, publicamente nas casas. Vocês também sabem que fiz tudo para cuidar de vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Romanos 16 começa aqui a citar alguns exemplos de casas que surgiram, onde nós víamos que reuniões aconteciam. Romanos 16, versículo 3. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Paulo falando. Versículo 5 ele fala o seguinte: saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. O Senhor, Paulo mandando saudações para igrejas que estavam acontecendo nas casas. E eu quero falar aqui agora para você, como nós temos sempre dito que não existem espectadores, todos participam. Dentro das nossas casas eu creio que milagres vão acontecer. Dentro das nossas casas eu creio que pessoas vão encontrar o Senhor. Isso já tem acontecido, a gente já tem visto isso através do Vida Coffee. Quase 70 mulheres toda semana que nós vemos reunidas, sendo ministradas, sendo abençoadas, compartilhando, orando juntas, estudando a palavra. E nós vemos essas vidas sendo transformadas, porque elas têm sido expostas àquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E quem sabe você chega e fala: não, mas eu vim só aqui para ver, eu gosto de vir no domingo à tarde e ser ministrado, é um lugar que eu me sinto bem, que é gostoso, é confortável. Mas não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que o Senhor te trouxe a esse lugar. A tua vida tem propósito, a tua vida tem porquê. E eu tenho certeza que você vai alcançar pessoas que somente você pode alcançar. Pequenos grupos que se reuniam de casa em casa. Colossenses 4:5 diz o seguinte: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a Ninfa e para a igreja que se reúne em sua casa. Também para Filemon, mesma coisa, Filemon 1 e 2. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Jesus Cristo, junto com o meu irmão Timóteo. Escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Igrejas que se reuniam nas casas, igrejas que transformaram a história. Pessoas que, quem sabe, num determinado momento pensaram: não, mas eu sou simplesmente um espectador. Que num determinado momento, quem sabe, pensaram: não, mas aqui eu não tenho nada para oferecer e não tenho como me envolver. Mas o Senhor vem e me mostra que através dessas igrejas, que através dessas famílias, que através dessas casas, vidas foram mudadas, vidas foram transformadas. Esse sempre foi o propósito, e a igreja cresceu desse jeito. Esse sempre foi o propósito, e a igreja durante muito tempo caminhou desse jeito, impactando o mundo e mudando a história, a nossa história. Até que um dia se desviou o propósito, a estratégia mudou. E isso aconteceu muito através da vida de um homem chamado Constantino. Ele um dia tem uma visão, e ele se converte por causa dessa visão. Mas ele começa a manipular o cristianismo, ele começa a fazer com que virasse algo meio pagão, e ele começa a transformar as coisas e mudar tudo, e ele tira as igrejas das casas e passa a igreja somente aos templos. E quando nós vemos isso acontecendo, nós vemos hoje igrejas pensas, igrejas que desprezam o benefício desse encontro pessoal, desse encontro particular.
E eu tomo esse tempo hoje aqui para falar para vocês, porque a gente tem construído fundamentos aqui nesse lugar. A gente tem crescido e a gente tem visto coisas muito bonitas acontecendo aqui, mas você precisa trabalhar nos fundamentos, você precisa se preparar e se dedicar e entregar tudo aquilo que você é e que você tem nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer, para que Ele possa construir algo sobre esse fundamento. Quando eu olho para essa igreja, eu falo, é essa igreja que nós precisamos ter aqui. Quando eu olho para todos esses textos e para tudo isso que aconteceu, eu vejo que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse homem conseguiu tirar o propósito, ele conseguiu desvirtuar. Mas Deus tem trazido de volta esse mover, Deus tem trazido de volta essa necessidade, esse sentimento de que as pessoas se reúnam em pequenos grupos. As maiores igrejas do mundo, hoje, elas trabalham dentro desse sistema. As maiores igrejas e as mais impactantes trabalham dentro desse sistema. Outro dia eu estava lendo um livro que conta a história da implantação da igreja na Coreia. A maior igreja do mundo hoje. E sabe como ela começou? Com pequenos grupos, eu nem vou falar quem que eles usavam. Esses pequenos grupos começaram através de mulheres. Porque os homens estavam muito ocupados, os homens não tinham tempo, os homens não queriam, os homens não acreditavam. E na Coreia, através de pequenos grupos de mulheres, liderados por mulheres, não estou falando que é o que vai acontecer aqui, tá? Mas é um exemplo que a gente tem. Nós precisamos de mais, os pequenos grupos de mulheres já estão voando baixo, mas nós precisamos de mais grupos. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas, porque as maiores igrejas do mundo são igrejas em pequenos grupos. Não há como cuidar de uma multidão se não for através de pequenos grupos. Porque eu não quero que você venha aqui só de domingo à tarde e falar, tá, meu compromisso da semana é no domingo à tarde. A gente nunca viveu isso, a gente não vai passar a viver isso porque a gente está crescendo. A gente quer continuar mostrando um cuidado pessoal, a gente quer continuar conhecendo cada um pelo nome, a gente quer continuar sabendo o que está acontecendo com você na tua vida. E não tem jeito melhor de fazer isso do que através de um pequeno grupo. Não há como ganhar uma multidão sem pequenos grupos. E a gente está vendo, a gente está lembrando, a gente está ouvindo as promessas do Senhor. E a gente está se organizando, a gente está colocando a base para que o Senhor possa cumprir essa promessa. Para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele está colocando nos nossos corações. Nós vemos que essa igreja narrada no livro de Atos, ela se movia em grandes ajuntamentos, mas também em pequenos grupos, de casa em casa. Numa igreja assim, as pessoas não vão à igreja, elas são a igreja. Eu quero que você entenda que você é a igreja. Que não é quando você chega aqui no domingo à tarde, você fala, não, agora vou mudar o meu vocabulário, vou mudar meu comportamento, agora eu entrei no modo igreja. Não é isso. O que eu quero falar é que você foi chamado para ser igreja todo dia, toda hora, onde você estiver, com quem você estiver, que você possa levar isso que o Senhor tem colocado no teu coração. Cada casa é um lugar onde a igreja vai poder atuar, onde você vai poder permitir que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. Quem sabe a tua casa já foi lugar de choro, de tristeza, já foi lugar de morte, já foi lugar de desespero, mas pela fé eu te digo hoje que isso vai mudar. A tua casa vai ser lugar de esperança, vai ser lugar de vida, vai ser lugar de renascimento, vai ser lugar onde vidas vão ser transformadas. Mas o passo de fé tem que ser dado. Cada pessoa é um ganhador de almas. E a semana passada a gente viu o exemplo de 3 pessoas que eram totalmente improváveis. E eu preguei sobre aquilo para que você entenda que não é por você não se sentir digno que o Senhor não vai te usar. Ele te chama, Ele te escolhe, Ele te capacita e Ele te envia. A samaritana, ninguém queria nem falar com ela, tanto é que ela ia para o tanque ao meio-dia, para não encontrar com ninguém. E sabe o que Jesus faz? Ele sabia que aqueles 12 que estavam com ele ainda estavam em processo e eles não iam entender aquela conversa. Sabe o que ele fala? Vai todo mundo comprar pão, vai, deixa eu conversar aqui com ela. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado estão falando, não, mas não tem sentido
Você acreditar que o Senhor pode te usar e que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas hoje o Senhor tira todo mundo de perto e Ele fala: é com você. O que eu quero falar hoje é com você, é direto ao teu coração, porque o que eu tenho na tua vida é algo especial. O gadareno, eu não quero nem mais falar de o endemoniado, eu quero falar do gadareno. Porque muita gente fala da situação que ele estava antes de Jesus, mas por que você não lembra de depois? Aquele homem virou um missionário. Ele levou a palavra do Senhor para 10 cidades. Imagina quanta gente foi salva através da vida daquele homem. Porque ele se encontrou com Jesus e ele foi impactado e ele acreditou e ele deu passos de fé. Quem sabe durante tanto tempo tudo que você fez foi duvidar, foi falar: não é para mim, não é comigo. Mas o Senhor está nos levando a viver isso, a viver esse momento. E não tem como você se esquivar, não tem como você continuar fugindo, porque o Senhor está te falando de uma maneira muito direta. Lembra do publicano? Tinha uma festa marcada, e encontra com Jesus e entrega a sua vida e fala: Jesus, cancela a festa. Ele fala: não, mantenha a festa, mas me leva com você para onde você for. Me leva e me coloca nos ambientes que você vai. E você vai ver que essas festas que quem sabe terminavam com embriaguez, terminavam com brigas, terminavam com desacordo, essas festas vão mudar, porque Jesus vai entrar e o que vai entrar com Ele é alegria, é esperança, é direção. Eu quero ser muito prático com vocês aqui hoje. Não tem como a gente estar aqui domingo tras domingo e a nossa vida continuar do mesmo jeito. Não tem como a gente ter um encontro com o Senhor e a gente continuar do mesmo jeito. O Senhor está aqui. A sua palavra tem nos falado de uma maneira tão direta. E a gente tem falado aqui a cada domingo coisas que o Senhor coloca no nosso coração. E não são frases de efeito, são realmente aquilo que o Senhor tem colocado em nós. E muitas vezes parece uma loucura, mas nós queremos ver essa cidade transformada. Nós queremos ver os nossos condomínios transformados, as nossas rodas de contato, as pessoas com quem a gente anda transformados. Quantas vezes a gente vai e se mistura e a gente é que se transforma no que eles fazem? E a gente é que começa a se perder, e a gente é que começa a se desvirtuar, mas nós queremos ver essa cidade transformada. E quando nós vamos viver isso? Quando as pessoas que vivem nessa cidade forem transformadas. Quando o Senhor te encontrar e você ser impactado de tal maneira que você não vai continuar do mesmo jeito, que você não vai continuar da mesma maneira. Jesus ressuscita Lázaro e se a gente continuar lendo o texto, em seguida fala que as pessoas vinham para ver Lázaro, porque como pode isso ter acontecido? E quem sabe tem gente que hoje olha para você e fala: como pode? E estão vindo para ver o que está acontecendo. E nós só vamos transformar essa cidade se nós formos transformados. E eu vou te falar aqui, segundo a palavra de Deus, que a igreja tem a ordem de Deus para fazer isso, para levar essa transformação. O que a gente tem feito com essa ordem que Ele nos deu? Vou dizer mais, a igreja tem as ferramentas dadas por Deus para fazer isso. E de que maneira a gente tem usado isso? Olha o que mais, a igreja tem as pessoas para fazer isso. Você acha que o Senhor te trouxe aqui simplesmente para nada? O Senhor te trouxe aqui para que você seja transformado, para que você seja capacitado e para que você seja enviado. Quem sabe você se omitiu durante muito tempo. E a palavra nos fala da grande comissão, mas o que a gente está vivendo é a grande omissão. E hoje o Senhor nos leva desse lugar de se omitir, de se esconder, de se esquivar, de buscar desculpa, de buscar agora não posso, não estou vivendo esse momento, isso não é para mim. E falar: é você mesmo, eu te chamei e quero te usar. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a ordem já foi dada. Ide. Hoje em dia, quando alguém está vivendo isso, ele é reconhecido como alguém diferenciado. Mas todo cristão deveria fazer isso, porque o Senhor não separou uma classe de cristãos para ir.
Ele falou para todo mundo: ide, vai por todo mundo, vai proclamando, vai falando. A estratégia ela foi demonstrada, ela já foi reproduzida, ela já foi comprovada. Os apóstolos viveram isso. E quando eles fizeram de acordo com o que Jesus falou, o resultado foi uma igreja viva, vibrante, que crescia todos os dias. As pessoas vinham para ver o que estava acontecendo lá. E eu quero te perguntar hoje: quem aqui vai obedecer aquilo que Jesus nos ensinou? Quem aqui vai seguir o exemplo que Jesus nos deu? Quem aqui quer ser capacitado, quer dar os seus dons, seus talentos, seu tempo, seus recursos, tudo aquilo para ser um parceiro naquilo que o Senhor nos chamou, que é a salvação das pessoas que estão ao nosso redor? Que essa vida possa fluir, que essa vida possa alcançar, que essa vida possa transformar através de você a muitos outros. A muitos outros. Permita que isso aconteça. Hoje eu peço ao Senhor que o propósito dessa palavra seja alcançado na vida de muitos aqui, porque quando isso acontecer, esse lugar não vai mais ficar o mesmo, essa cidade não vai mais ser a mesma, a tua família não vai mais ser a mesma. Você tem tentado resolver tudo na tua força, na tua capacidade, mas eu quero te dizer que aqui está o caminho para que você possa viver uma transformação segundo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A palavra hoje é para pensar, para meditar, para analisar, para permitir que ela atue, para permitir que ela transforme, para permitir que ela faça o propósito para o qual ela está sendo liberada. E assim você nunca mais vai ser o mesmo. Tenho certeza disso.